tarde. Boa tarde. Ou é boa noite? Boa noite. Boa noite já, né? Nossa. É boa noite ou boa tarde, Zé? Eu tô pensativo hoje. O que você tá pensativo? Tô pensativo, muita coisa pra pensar. Minha cabeça não tá aguentando. Tanta coisa Não, pra tá pensar. aguentando sim. A cabeça foi feita pra pensar nessa Mas o que porcaria você do está chapéu, não. pensando Tô tanto, pensando no Zé? preço do arroz. O preço do arroz. Ih. Exatamente, as Peraí, crianças... deixa eu falar oi pro Filó, né? Oi, Filó, tava com saudade de você. Ai, eu também tava. Muito obrigada. Oi, Zé, tava com saudade de você também. Obrigado. Eu tô com saudade da Filose, porque a Filose não veio aqui nos últimas reuniões. Ela tá Agradeço. faltando. Ah, mas você recebeu meu presente? Eu recebi, eu fiquei lisonjeado. Ah, Que palavra bem. bonita, Fiquei com a autoestima lisonjeado. lá em cima. Muito Gostei. bem. Obrigado. De nada. Semana que vem acho que vou fazer aniversário de novo. Se você quiser dar. Não, a gente faz aniversário só uma vez por ano. Mas eu tô pensativo, você tá me distraindo. Eu tô pensativo hoje. Será que as crianças vão querer voltar pra escola, Filó? Eu tô achando que eles não vão querer voltar mais, só vai querer aula de casa. Eu quero voltar sim. Quem vai em casa pode ter aula, brinca com o cachorro, come uma banana. Ai, ele tá inspirado Ô, Zé, hoje. você acredita que tem criança que na aula online fica lá com o prato de comida comendo enquanto Tá vendo? tendo aula? Tá vendo? Aí Tá não vendo? pode, né? Aí não Ai, tem jeito. dá uma fome em casa, né? Eu tô pensando isso aí, eu tô Bom, pensando. vamos dar uma boa noite aqui pro primeirão, que foi o Isaías. Isaías, eu senti sua falta na última aula, hein? Na terça-feira eu não te vi na aula. Senti sua falta. Irmã Andréia, irmã Alexia, lá de Igarapava. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Juliá, um beijo, Juliá. Manda um beijo pra Juliá. Beijo para Juliá. Pro Isaías. Pra Júlia. Aí a Juliá tá mandando um oi pra Filó. Filó, tá mandando um oi pra você, A Filó. Juliá? E Um o beijo, Zé Juliá. também. Pro Zé também. Obrigado. Eu preciso mandar um beijo Pra quem? para duas crianças Ih, que eu prometi. Quem Fala, será? quem que é? será? Pro João e pra Carol. Lá longe. Um beijo especial pra vocês dois, meus lindos. Ai, Massachusetts. Eu também tenho duas crianças pra mandar. Quem? A Consolação e a Regina. Duas Duas crianças. crianças. A Grandes. tia Regina já tá aqui, ó. É, Boa tia noite, Regina e a tia Consolação. Érica, Dizem. Filózinho e Zé. A dona Consolação. eu não vi. Consolação, Zizis. A Consolação Zé. eu não vi ainda. Um beijo também pra Carol, pro E para de João. ficar rindo do meu sotaque, viu? Eu não dou risada do sotaque de ninguém aqui. Dona Érica Ô, tem pessoal, sotaque, tá você... chegando bem a transmissão? Porque tem hora aqui que parece que o vídeo tá dando uma travadinha. Me fala aí se tá tudo ok. Por favor, coloca aí, tá, Cíntia, Érica? Ou coloca que não, que tá travando pra gente saber aqui. A gente conferiu a internet, tá tudo ok, mas parece que tá dando uma travadinha. Oi, também. Olha quem tá aqui hoje, o Daniel, lá de Cocos, na Bahia. Nossa. E, Olha só. E eu esqueci. Bem longe daqui. o André, né? É o André e o Daniel. Um beijo, Olha André lá, e Daniel. o Isaías já respondeu yes. Aí, O Zé, o Geralvinho? Isaías tá respondendo O em inglês. Geralfinho apareceu? O Geralfinho? Serafim. Muito bem. Tudo bem, Serafim. tava com saudade dele. Tá tudo ok, que bom então. Então vamos orar e vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos cantar aquela música que vocês gostam, uma música que a gente aprendeu na Na IBF. segunda e Não, na Essa a terça. gente cantou na terça, no seu Eu aniversário. vou em missão de amor. Não, essa aí também não. Essa também a gente vai cantar hoje. Missão de amor. Opa! E a gente vai cantar Conectados com Deus. Enfim, Tá. não vamos sair daqui hoje, Filó. Por quê, Porque Zé? meia-noite nós vai estar na 15ª estrofe ainda. Olha só o que o Zé lembrou. Zé, só Céu. tem 3, Para de fake news. Você tá Ai, dando ai, fake ai. news. Gostei, dona Érica. Mas eu não Fake entendi, news. Filó. Por que canta 10 vezes cada uma das 3 estrofes? É só 3, exagerado. Dona Érica precisa aprender música, ela tá fora dos critérios de música. Vou mandar ela para uma faculdade. E Ah, defende. tá. Ai, a dona Érica não sabe música. Vou Sei, mandar. sei. Fica me perguntando as notas dos corinhos. Eu acho que ela tá precisando se atualizar. Tá precisando se atualizar. Ai, é só você, Gente. Outro dia ela riu do meu barítono. Tá vendo? Vamos orar, vai Como melhor ela a não gente. entende.
Meus pezinhos juntinhos estão. Eu vou fazer Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Obrigado, Deus, por poder agora falar da sua palavra, cantar louvores ao Senhor. Obrigado por cada criança que já está aqui conectada, cada adulto. Abençoe que outros também possam assistir a aula, Deus. Como tem sido uma bênção para a minha vida, a história, a vida de George Miller. Ajude que possa ser uma bênção também para cada criança. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Duda, que chegou agora. Vamos lá, então, nós vamos cantar filme, jogos, amizades, eu posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso. A Jesus. O que foi, Tô Zé? ruim da garganta hoje. Meu próprio sumiu, Didi. Não, Sumiu, Meu próprio. Didi. Cadê? Hoje Cadê meu sumiu, próprio? Didi. Aqui, ó, vai. Olha a boca. Vai chamar na Filó pra ela cantar também bonito, vai. Vai, Filó. Tem que ser Tá de vendo, longe, Filó? porque não pode É compartilhar importante, mesmo, né? cantar bonito. Então tá bom, eu prefiro água, ó. Eu vou tomar água. Muito bem. Aí bem. a água hidrata, a gente precisa de É. muita água nessa seca. Hoje caíram alguns pingos de chuva, né? Precisamos Ih, orar não, mais não. para Deus dar mais chuva pra gente. A gente tá precisando de muita chuva, porque o tempo tá muito, muito, muito seco, né? Não é verdade? Tá muito seco. A gente estava falando sobre estar conectados. Se tem uma pessoa que era conectada com Deus, falando não era porque ele já tá na glória, né? Foi o George Miller. Ele foi alguém que o tempo todo ele estava conectado com Deus. E por isso ele teve tantos frutos, né? Tantas respostas de oração positivas na sua vida. Tenho lido a história dele, estudado a história dele, tem sido uma bênção para a minha vida, né? Eu quero tentar aplicar vários desses ensinamentos na minha vida. Eu espero que você aí também, seja adulto, seja criança, que você coloque também esses ensinamentos sobre a vida do George Miller, né, na sua vida, porque, claro, são ensinamentos bíblicos, são promessas de Deus, nós devemos seguir. Vai, Zé, acorda! Tá bom? Vamos lá? É Dó, ou Pia, ou Filó, é Pia, ou Pia, é Filó. Ih, sabe confundir Ô, com a Filó, Oi, é Dó. A dona Lúcia, ó, beijo, dona Lúcia. Dona Lúcia também, Zé, tá aí hoje, ó. Beijo pra Dona Lúcia. Então, na Beijo, nossa dona live Lúcia. hoje tem papais, mamães, avós, titios e crianças, né? Olha que bênção. Vamos lá, então. É. Vamos. Canta bonito, tá? Sem barítono, Zé. Tá vendo? Tá vendo? É preconceito contra barítono. Preconceito, isso. Vamos lá, a Gabi colocou a letra aí, ó. Vamos lá. Filme, jogos, amizades, eu posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e poderoso, só por Ele viverei. Não só nele confiarei, meu viver é mais precioso, conectado com meu Deus. Mas é filme, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e majestoso, só por Ele viverei. Obediente e amoroso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, eu posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e glorioso, contra o mal eu lutarei. Serei sempre corajoso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar.
a Jesus ligado estar. Estar, Zé. Muito Estar. Ficou bonito. Mas eu quero mesmo é isto, a Jesus ligado estar. Eu espero que esse seja seu desejo, seja a sua oração. Amém. Estar conectado com seu Deus, com o meu Deus, conectado com o nosso Deus. Muito bem. Entrou aqui a Ana Clara. Beijo, ó. Ana Clara, beijo pra você. Muitas saudades. Saudades de todas as crianças do Colégio Batista. Às vezes a gente não fala os nomes porque não vê aqui. Você que tá aí no Instagram, tá bom? Então um beijo pra você também. Saudades de todas as crianças, as professoras lá do Colégio Batista. Que Deus abençoe a todas. E o Zé tava falando de voltar, né, Zé? A gente tava na maior expectativa de voltar, mas parece que cada dia sai no jornal uma notícia diferente. Se você me perguntar hoje se a gente vai poder voltar, eu já não sei te responder mais, infelizmente, né? Cada dia sai uma notícia, é o Ministério Público que está entrando contra, é o governador que dá uma palavra, o prefeito dá outra, e olha, é só Deus mesmo para nos guiar. Hoje, na nossa aula, a gente ainda vai falar sobre isso, sobre a direção de Deus. Então, vamos pedir direção de Deus, porque parece que do governo não tem vindo direção, né? Cada um... Tá tudo confuso, Tá né? tudo confuso. A gente fala, a gente vai voltar dia tal. Aí, O outro fala, não pode eu uma mais. bolsa nova, É vai ficar pro mesmo? ano que vem. Você Ô, comprou louco. bolsa nova? Compre uma bolsa Nossa. nova pra levar na escola. É, Tá então, ansioso pra voltar, Zé. Então, Filó, Congratulations. então, Filó, a gente tem que pedir direção de Deus, né? Porque a gente tá meio perdido aí, se for na direção dos nossos governantes. E vamos orar que Deus dê direção para eles, né? Para que eles possam verdade. fazer o que é certo. A Bíblia mesmo fala que sem sábia direção, o povo se perde, né? Então a gente precisa de um direcionamento mesmo. Um beijo pro Davi, tô vendo que o Davi tá aí na live. Um beijo, ó. Beijo pro Davi Pereira. Beijo pro Davidão. Muito bem, a gente vai cantar mais uma música. E essa música o Zé e a Filó gostam muito, porque eu pergunto pra eles, quem vai comigo? O Senhor! Já fez Não, isso! Filó, Olha, ela tá tirando sarro da Fique gente, esperto Zé. aí, Filó. Fique esperto. Isso aí é pegadinha. Isso aí é pegadinha. Antes da gente Tá cantar, vendo? também quero mandar um beijo pra Bruna, lá em Santa Maria, na Bahia. Um beijo, Bruna. Manda um beijo pra Bruna. Bruna. Beijo pra Bruna. Mas ela assiste, tadinha. A live sempre atrasada, porque chega um Não, dia não tá atrasado lá. atrasado, Não. Ô, Bruna, deixa a gente saber se tá chegando bem aí ou se tá travando, porque o Isaías falou que tava travando um pouquinho, a Duda também falou, e a tia Regina falou que tá travando também. Vou pedir pro pessoal aqui de casa, se tiver conectado na internet, desligar a internet de vocês. Mas aqui tá mostrando que tá tudo ok. É difícil, né, a gente ficar dependendo da tecnologia, né? Nem sempre a tecnologia é uma bênção, né? Mas nem sempre ela nos ajuda. Mas vamos lá então. Quem vai comigo? Eu não vou não. Eu não vou, eu vou com a Filó. Só vou eu e a Filó. Bom, né, Filó? Senhor. Muito Essa missão de amor. pegadinha não cai mais não. Eu também não. Porque sem graça, pela vez. Fiz assim, ó. Vamos cantar. Canta bonito, Zé. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Quem vai comigo? O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar, me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Sabe quem veio em missão de amor para nos resgatar? Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele veio em missão de amor. Ele deixou o seu lar celestial
e veio aqui nessa terra para resgatar a mim e a você. Amém? Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Quero mandar um beijo para Maristela. Ó, beijo, Maristela. Deus abençoe você. E aí, ela tá até compartilhando ali a letra do Missão de Amor, e foi a Maristela que me emprestou a história do George Miller. Então, sou muito agradecida à querida Maristela que tem apoiado, então, esse ministério, né? Eu acho que é Marismelo, não é Maristela, não, é Marismelo. É, mas o nome dela é Maristela. Mas é um Aqui apelido que era carinhoso, Marismelo. igual Eu o seu. E o E pastor... precisa falar o seu nome inteiro ainda. Eu ainda vou falar, no último dia da live da pandemia, eu vou falar. Mas olha, Zé, eu tenho uma notícia para te dar. Qual? Qual? Eu acho que a gente vai continuar fazendo lives aí, mesmo né? De Oba! vez em quando a gente vai ter que fazer lives, né? Eu preciso ser contratado, eu preciso ser contratado, então. Porque a Andréia, a Alex, a Bruna, que já são lá, né? O Daniel e o André, lá da Bahia. Às vezes também o Matheus, lá da Bahia, né? Sempre acompanhando. Como que eles vão fazer, né? Não tem jeito deles virem no Colégio Batista. Então a gente vai ter que fazer algumas lives, não é verdade? Gostei Tem que me dessa contratar, ideia, tem que viu? me contratar para fazer parte. Ai, Zé, até Tem parece que que ele mandar não uns vai querer cocos, tem aparecer que mandar aqui. uns cocos da Bahia, o que você acha da ideia? Ai, Zé, Ai, só lá da você. Bahia eu prefiro Mas a tapioca. Pode mandar a goma da tapioca, que é uma delícia, né? Tá bom demais. Vamos lá, Filipenses 4:19 é o versículo tema da nossa aula do George Miller, Filipenses 4:19. Ah, eu esqueci de colocar esse versículo lá no questionário do Colégio Batista. Aliás, vocês já fizeram a tarefa de Bíblia que eu coloquei lá? Tem tarefa de Bíblia do primeiro ao quinto Quero ano, ver hein? agora quem vai falar que eu vi. Tem tarefa aí, tem do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo Quero 3 ver de George agora Miller. quem vai falar. E aí, a Júlia, o Isaías, o Davi, a Eu Esther, ainda a não Ana fiz. Clara, tá aí a O Juliá. Gui fez, com E aí? certeza o Gui fez. Quem que fez? O Gui tá no 6º ano, eu não mandei pra ele. A Lala, né? Quem que já fez essa tarefa aí? Vamos ver. Muito Quero bem. saber, eu quero saber. Filipenses 4:19. Eu vou falar e o Zé e a Filó vão repetir bem alto. Depois a gente vai falar tudo junto. Você já deve ter decorado, né? Vamos lá, então. E o meu Deus, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. cada uma das vossas e suas das necessidades. vossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades. Cada uma das vossas Vossas necessidades. necessidades. Filó. Isso. Agora nós vamos falar todos juntos. 1, 2 e já. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Amém. Amém. Decore esse versículo e viva ele, ó. Deus está fazendo uma promessa que ele há de suprir, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Você precisa falar as suas necessidades para Deus, não porque ele não saiba, mas é porque ele quer ver você pedindo e dependendo dele. E Deus é fiel e ele não pode mentir, ele cumpre tudo que ele promete. Amém? Amém. Ó, a Júlia tá falando que ainda não fez. Quem não fez a tarefa é até terça-feira, tá bom? Que pode entregar a tarefa então faça lá. São perguntas do capítulo 1 ao capítulo 3. E na semana que vem a gente já vai ter na outra semana a gente vai ter a provinha, né? A avaliação. E aí eu vou colocar até o capítulo 4, que é o de hoje. Presta atenção antes da gente começar a história. O meu pai, lembra que eu tinha pedido oração na semana da IBF, né? Que ele ia fazer uma cirurgia. Mas no dia da cirurgia, por causa do Covid, os hospitais estavam muito cheios e foi desmarcado. E ele vai fazer a cirurgia na terça-feira. Nessa terça, agora dia 22. Então eu peço que vocês estejam orando pelo meu pai, seu João. Orem pela cirurgia, que Deus possa dirigir, né? O médico que vai fazer a cirurgia, uma cirurgia de uma artéria do coração. E por causa da cirurgia do meu pai, como eu vou ficar no hospital com ele de tarde para noite,
A nossa, presta atenção, ó, anúncio aí no Instagram, aqui no Facebook. Nossa aula vai ser segunda, tá bom? Eu mandei lá no cronograma para você. Sexta-feira eu mandei o cronograma e eu troquei a aula de música com a aula bíblica. Então, na segunda, Colégio Batista, atenção, vocês vão ter aula bíblica. E na terça, vocês vão ter aula da professora Iraci, professora de música. Certo, pessoal? Entendeu, Zé? Eu entendi. Você não vai esquecer? Não vou não. Então, Vou não. nós vamos ter aula bíblica na segunda, só essa semana. E eu peço que você esteja orando. É claro que eu vou mandar o lembrete aí, vou colocar no Instagram, vou colocar no Face, vou mandar no WhatsApp de vocês do colégio. Mas esteja atento, então nós vamos ter aula na segunda. Beleza, pessoal? Sim. Então vamos para nossa aula. Tá preparado? Preparadíssimo. Deixa eu ver quem tá sentado bonito prestando atenção. Eu. tô, A filó eu tô. tá mesmo. E deixa eu ver o Zé. Eu tô aqui prestando atenção, pensando. Ih, o Zé tá Tô pensativo. pensando na aula, agora. Isso, prestando Agora atenção vou na pensar aula. na aula. Então vamos ver se você sabe responder essa. Como chamava o amigo do George Miller, aquele que deu bons conselhos para ele, falou para ele ler bastante a Bíblia? Era aquele pastor que era da Escócia, pastor escocês. Ele chamava... Wagner, pastor Não, Wagner. o Wagner foi lá da reunião de oração, a casa onde ele foi. Agora Foi complicou. o pastor Henry. Henry, Isso, presta pastor atenção Henry. nesse nome. O pastor Henry Craik. É o pastor Henry, era muito amigo ali. E ali em Taimol, os dois conversaram bastante. A gente já viu essa parte. E o George Miller foi convidado para assumir aquela igreja que chamava Casa Ebenezer. Lembra disso? Sim, Casa sim. Ebenezer. A Ebenezer é até aqui. Nos ajudou o Senhor. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ele então se tornou pastor ali da Casa Ebenezer. Nesse tempo ele conheceu uma bênção que Deus mandou para ele, né? A Bíblia fala que quem acha uma boa esposa alcança a benevolência do Senhor. Meu marido, pastor Wagner, é um homem muito abençoado, né? Porque Claro. Deus me deu para ele. Olha só que Olha bênção. só. Achou uma coroa. Uma coroa. É uma coroa. A coroa de bênção. É uma coroa de É. ouro, né? Sim, Tô sim, brincando. é isso que eu quis E dizer. Deus deu para George Miller, para ajudá-lo no ministério. Deus deu a sua benevolência para ele, deu a esposa que ele necessitava ali para ser uma ajudadora no seu ministério, na sua vida, né? Quem lembra o nome da esposa que Deus deu para o George? Mary alguma coisa. Mary Groves. Mary Groves. Mary. A gente vai chamar ela de Maria para ficar mais fácil, tá bom? E o George Miller se casou então com a Mary, né, em 1830, no mês de outubro. E ela então foi ajudar, lembra, ela era irmã de um missionário que o George admirava demais, um missionário, né, eles chamavam ele de missionário Groves. Ele admirava demais porque esse missionário, o Sr. Groves, ele era um dentista muito renomado, mas ele abandonou a sua carreira, ele deu todos os seus bens, ele dividiu os seus bens com os pobres mesmo e ele foi para a obra missionária. Ele viajava o mundo inteiro para falar de Jesus, provavelmente também tratando os dentes das pessoas, né? E ele e sua esposa deram a sua vida ali pelo ministério e isso admirava muito, fez com que o George tivesse uma grande admiração e ele se casou então com a Mary Groves, a irmã desse missionário. E os dois então foram servir a Deus ali na Casa Ebenezer, na igreja que ficava em Taimol. Lembrando que Taimol era uma cidadezinha bem pequenininha na beira do mar. Amém? Olha que delícia, né? Morar ali na praia. Você gosta de praia, Filó? Adoro. Você gosta de praia, Zé? Não sou muito fã de praia, não. Ai, Ué, Zé, que como isso? Praia Não, tão o sol é muito gostoso. quente. O sol é muito quente. Passa queima. protetor solar. Queima minhas Olha orelhas. quem tá aqui na live, é a Sueli, que mora lá em Florianópolis. Sueli, você mora perto da praia? Deixa a gente saber aí depois. Pensou? Você me fala, Daqui a que pouco você tá delícia. cansado, você vai fazer uma caminhada. E eu parei a história na terça falando que tinha algo nessa igreja que incomodava muito o George. Parei aí. Sabe o que era que incomodava ele? O quê? E não era uma coisa... Filó, você vai ficar
Você nunca ouviu falar disso, eu tenho certeza. Nem você, nem o Zé. Eu acho que era morcego no telhado. Morcego no telhado. telhado lá na praia? Não, na igreja do George. Não, sim, mas era perto da praia, eu sei, Não. sei. Aqui, ó, só pra te lembrar que as pessoas estão ali conversando, cochichando, foi porque o George disse que ficaria naquela igreja o tempo que Deus quisesse, mas que ele queria ser livre para servir a Deus. Se Deus chamasse ele para outro lugar, ele iria para outro lugar. Bom, o que incomodava muito o George, então a gente está falando aqui de 1830, né? Começo do século, antes de metade do século XIX, né? Muitas coisas ainda na vida cristã. Ainda faltava muito estudo de Bíblia para as pessoas, né? E uma coisa que incomodava muito George, mas não era um problema só da igreja dele, era um problema que tinha em todas as igrejas ali da Inglaterra. É que os fiéis, os irmãos em Cristo, tinham que pagar um aluguel pelo banco que eles se sentavam na hora do culto. Que ideia boa, hein? Nossa! Já pensou, meu querido, você ir à igreja Pagar aluguel pra sentar? e você pagar o aluguel? Então, assim, os bancos da frente custavam mais caro. E os bancos lá do fundo eram mais baratinhos. Ai. Eu ia alugar um banquinho lá no fundo. Você ia alugar o do fundo, por quê? Banquinho. Porque você gosta de ficar longe do pastor ou porque era mais barato? Não é mais barato, porque ele economizar. Gente, mas que Gente, coisa. é sério, parece brincadeira porque a gente não tá acostumado com isso, né? Mas era um costume da época. Todos os irmãos pagavam o aluguel do banco. Era como se a sua família, então, alugasse aquele banco e aquele banco era seu, alugado, né? Você não levava ele para casa, mas você só se sentava naquele lugar e mais ninguém podia se sentar. Lá na minha igreja, eu sempre me sento no segundo banco do lado direito. Então, vamos supor, eu gosto daquele lugar, né? Perto da porta, fica perto do ar-condicionado, né? Eu gosto daquele lugar. Imagina, eu teria que pagar, então, lá segundo banco devia ser mais caro, né? Vou dar essa Eu ideia pro teria que pastor. pagar para usar aquele banco. E se a Filó chegasse e quisesse sentar no meu banco, ela não poderia. Não. Porque aquele banco era alugado para a família da dona Érica. Bem Olha que coisa muito Gente, estranha. Esquisito. E o George ficava tão incomodado porque tinha um senhor na igreja dele que não escutava direito. Parece a tia Jana, né, Filó? Que não escuta direito, né? Ai. Agora. E aí, esse senhor, ele tinha, olha, imagina, tadinha da tia Jana, pensou Então, tá vendo? ela ia se sentar lá no fundo, porque esse senhor, ele era um pouco surdo e ele precisava ler os lábios do pastor. Mas ele tinha que se sentar lá atrás, porque ele era muito pobrezinho, ele não tinha dinheiro para pagar por um banco Ai, não, bom. tadinho. Ai, já tô com... Ai, não. Tadinho dele. Tadinho. Então, o George falou, gente, isso não é bíblico. De onde que tiraram isso? Da Bíblia que não foi, não é? E sabe o que eles faziam com esse dinheiro dos aluguéis? Adivinha, Zé? O que eles faziam? O que eles faziam com o dinheiro do aluguel mais dos surpresa bancos? aí. Investia na obra, com certeza. Investia na obra. Mandava para os missionários. Não mandava para os missionários. Adivinha, Zé? Vamos lá, mais um chute aí. Que difícil. Aí hoje eu já vou avisar que nossa live vai acabar tarde, porque eu tô ainda só no comecinho da história, Ai, já são ai. 6h30. Já começou, Já já cantamos avisou. 38 estrofes. Agora a live é cumprida. Uma história cumprida. A Sueli tá Ai, falando gente. que ela mora 15 minutos da praia. Ah, Sueli, pode ter inveja? Eu vou lá visitar a Sueli. Então. Que delícia. Sabe o que eles faziam com o dinheiro do aluguel? O dinheiro do aluguel era o salário do pastor. O pastor é digno, a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, né? O pastor também é gente, o pastor precisa comer, precisa pagar a conta da energia, precisa vestir, precisa dar comida para os seus filhos, né? Então o pastor também precisa de um salário. E com o dinheiro dos bancos, a igreja pagava o salário do pastor. Mas isso incomodava o George, porque ele falava, gente, isso não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia que as pessoas devem pagar pelos bancos que elas se sentam na igreja. Isso é um absurdo. Então ele conversou com a Mary, né, com a Maria, a esposa dele, e os dois juntos oraram a Deus e tomaram uma decisão. Mary, nós não vamos mais cobrar aluguel de banco de ninguém. E a Mary disse, mas
George, de onde vai vir o nosso dinheiro? E ele falou, minha esposa, o nosso dinheiro, o nosso sustento vai vir de Deus. Deus vai suprir as nossas necessidades através das ofertas dos irmãos. Os irmãos que costumam ofertar na igreja, o que entrar de oferta vai ser o nosso salário, mas a gente não vai mais cobrar aluguel. E a Mary descansou na decisão do marido dela. Ela sabia que ele era um homem de Deus, um homem de muita fé. E o George, então, foi na igreja, ó, como você está vendo aí, ele colocou uma caixa. Tem igrejas que tem uma caixa grande, como chama mesmo? É gasofilácio, né? Uma caixa grande onde as pessoas colocam a oferta. E tem igrejas que é só a sacolinha mesmo, né? Que na nossa igreja é a sacolinha, mas tem igrejas que é aquela caixa de madeira. Ele colocou um pequeno gasofilácio, né? Não sei se a gente pode chamar assim, pendurado na parede e uma placa em cima dele dizendo assim, que a partir daquele culto ninguém mais pagaria pelo aluguel dos bancos. As pessoas poderiam se sentar onde elas quisessem, de acordo com a hora que elas chegassem no culto. E que o pastor e a sua família, né, no momento que era só ele e a Maria, eles ainda não tinham filhos, eles viveriam das ofertas voluntárias dos fiéis. Será que deu certo isso? Sei não. Eu estou em dúvida. Deus, ele promete que supre as nossas necessidades. Interessante é que o George, ele não estava preocupado com o tanto que ia entrar. Se entrasse lá, a moeda da Inglaterra eram as libras, né? E os centavos eram shillings ou shillings, eu não sei como pronuncia. Vamos falar aqui no Brasil, né? Em real e centavos. Se entrasse R$100, eles iam sobreviver com R$100. O George, ele tinha como princípio que ele aprendeu ali, até mesmo com o irmão da Mary, né? Que ele não ia fazer nunca dívida. Quando ele tinha que comprar alguma coisa, ele comprava só se ele tinha dinheiro. Ele não comprava nada parcelado. Naquela época também não existia cartão de crédito, né? Então, assim, se ele tinha o dinheiro, ele comprava. Se ele não tinha, ele não comprava. E ele sempre dependia do Senhor para todas as necessidades. E ele colocou aquilo, falou com a igreja. E por um tempo foi uma bênção, né? Vinha às vezes bem pouquinho, tinha mês que vinha mais, mas nunca faltou nada para eles. Nunca, nunca, nunca. Mas chegou um momento, depois de um ano mais ou menos, nem sempre os irmãos são tão fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? A gente precisa ser fiel sim, porque Deus tem sido fiel com a gente. Amém? Amém. Amém. E é Amém. muito bom a gente poder devolver a Deus os dízimos e também ofertar na igreja. Mas então, passou um tempo, né, mais ou menos um ano, tinha meses que as ofertas caíam muito. E teve uma semana que acabou todo o dinheiro, apesar dele ser uma pessoa tão economizadora, né, não sei se existe essa palavra, mas ele era muito econômico, vamos dizer assim, uma pessoa muito econômica, né, economizador não, né, não existe. Tão econômico, não gastava, não desperdiçava, dividia tudo que ele tinha. Chegou uma semana que ele precisava pagar o aluguel, ele precisava comprar comida e não tinha nenhum shilling, não tinha nenhum centavo. Nenhum. E vamos pensar assim, que uma vez por semana, o diácono, né, que é um tipo de pessoa que ajuda o pastor, o Zé pode explicar melhor o que é um diácono, Zé? O diácono, ele ajuda, é um assistente da obra, ele ajuda nas mesas. Na Bíblia era assim. Isso, então era o assim, diácono, mas hoje né? Hoje ele ajuda as pessoas que têm alguma necessidade material, física, na igreja. Isso. Ele está atento a essas coisas. O Zé é uma bênção quando a gente precisa de uma explicação mais assim. Na Bíblia eram mais as viúvas e os órfãos que precisavam da ajuda dos diáconos. Muito bem, Zé. Obrigado pela sua explicação. Muito bem, O Zé. diácono da igreja, uma vez por semana, ele recolhia o dinheiro da oferta e ele levava, então, o dinheiro da oferta na casa do George Miller. E naquela semana, o diácono não levou nenhum dinheiro. Nada. Nem uma libra. A Júlia tá falando que tá travando. Travou mesmo, Júlia? Ou ainda tá continuando aí, pessoal? Dá um joinha aí ou fala se tá travando. O que será que aconteceu hoje, hein? Vamos lá. Naquela semana, então, o diácono não levou nada.
E o George falou: Senhor, o que será que está acontecendo? Será que ele esqueceu? E o George resolveu à noite ir lá na igreja para ver se tinha alguma oferta lá na caixinha. E ele chegou lá, Filó, bateu lá na caixinha assim, ó, e nada, não tinha barulho nem de uma moeda. Nada, nada, nada. A caixa estava totalmente vazia. E o George, por um segundo, quase passou na cabeça dele que Deus não estava cuidando deles. Mas logo ele já falou assim, não, algo está de errado, eu acho que eu preciso orar mais. E ele voltou para sua casa e ele acordou sua esposa. Acorda, Mary. Acorda, Mary. A Mary estava dormindo já. E a Mary acordou assustada, né? E ele disse assim, Mary, nós precisamos orar agora. Ela falou, ela estava lá, ai, George, o que aconteceu? Mary, levanta, a gente precisa orar agora. Eu acho que deve ter algum pecado na nossa vida, porque não tem nenhuma oferta lá na igreja, a gente não tem dinheiro, amanhã a gente não tem dinheiro para comprar nenhum tipo de comida. Vamos pedir ao nosso Deus. Os dois se ajoelharam lá na beirada da cama e eles clamaram a Deus, dizendo assim, ó Senhor, tá escrito isso aqui na história, o Senhor é o Deus que dá todas as coisas e nós devolvemos a ti. Tem até uma música que a gente canta na igreja, né, Zé? E Filó, tudo vem de ti, Senhor. Ele disse essas palavras, tudo vem de ti e tudo é para ti. Senhor, se há pecado na nossa vida, nos mostre, limpa-nos, ó Pai, para que possamos então te servir. E o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe as contas que a gente tem que pagar do aluguel, o Senhor sabe que a gente precisa comprar a comida amanhã, tudo entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Foi assim que ele orou, ele orava muito simples, falando com Deus como um grande pai mesmo, como um grande amigo, e é assim que eu e você devemos fazer. Logo que amanheceu o dia, bateram a porta. Quem era? Era o Quem? diácono. O diácono falou, pastor George, peço-lhe perdão por não ter trazido ontem as ofertas, mas é que tinha tão pouquinho e eu fiquei com vergonha, mas aqui está. E o George, não, meu irmão, não precisa ter vergonha. O que está lá na oferta é aquilo que Deus quer dar para nós. Muito obrigado. Era um valor de mais ou menos 35, 38 reais. Mas já dava para comprar arroz, né? Muito bem. E feijão. Já dava. Não era isso que eles comiam lá, né? Talvez na Inglaterra se coma muita batata, né? E já dava para o seu sustento, então, daquela semana. Mas que eles comem E hambúrguer. eles louvaram ao Senhor. Meses depois passaram e graças a Deus nunca... O George, ele viveu mais de 90 anos e ele testifica isso em vários livros que foram escritos. Ele escreveu livros e outras pessoas escreveram. Inclusive, essa semana eu li um livro em 2 dias dele, né? Bem curtinho, muito bom. E ele testifica disso, Zé, que nunca, nenhum dia da sua vida lhe faltou o que comer. Pessoas iam até a casa dele levar refeições, dava pão, igual a gente aqui em casa, né? A gente ganha muita coisa dos irmãos e a gente louva a Deus sobre isso, né? De vez em quando a gente tem até que repartir com alguém. Repartir, né? Graças a Deus. Já chegou dias da gente ganhar 2 bolos no mesmo dia, né? E olha só, a gente não tem barriga para comer tanto bolo assim, né? Então, de vez em quando tem que repartir. Graças a Deus pelo cuidado que ele tem com os seus servos, com os seus filhos. Então, Deus nunca vai deixar você passar fome. Talvez você não tenha uma picanha, um filé mignon, mas um arroz, feijão e um ovinho, ó, na hora da fome, vai que é uma beleza. Sim, muito bem. O Zé gosta de omelete. Eu gosto. Eu adoro ovo. Eu também. Tem que saber fazer, ô Filó. Tem gente que não sabe fazer ovo, O não. Zé é enjoado pra Tem comer gente ovo. que faz um ovo meio complicado pra comer. Tá caindo Ovo aqui, Zé. complicado? Só o Zé Tem mesmo. gente que faz Ai, uns ovos, Mas, vamos voltar aqui, que a história é comprida. Mas tudo estava indo bem ali em Taimal, mas Deus tocou no coração do George que já era a hora dele sair dali e ir para um ministério mais desafiador ainda. Já tinha passado seu tempo ali em Taimal. Então ele começou a orar para que Deus desse direção e continuou trabalhando ali. E Deus o dirigiu para uma cidade grande, longe da praia. Ele teve que...
numa cidade grande, e ele foi para um bairro bem pobre mesmo, numa cidade grande chamada Bristol. Repete aí para todo mundo aprender o nome da cidade. Bristol. E ele foi ali então para ajudar o seu amigo, o pastor Henry, que também estava começando o ministério lá. E eles foram trabalhar então nessa igreja aqui, ó. Essa igreja chamava Igreja Gideão. Olha só. Eles foram trabalhar nessa igreja que ficava num bairro muito carente. E eles chegaram num momento muito difícil lá em Bristol. No momento em que a Europa estava vivendo uma epidemia. A gente está vivendo uma pandemia. Sabe qual que é a diferença? Pandemia é maior que epidemia. Epidemia é local, pandemia é global. Vamos pro céu. Muito bem. A gente está vivendo uma pandemia porque é algo mundial, né? E a epidemia estava local, mas não estava só em Bristol. Ela estava em vários países da Europa, tá? Não estava só na Inglaterra. Ela atingiu outros países também, não todos, mas ela atingiu. Eles estavam vivendo uma epidemia de cólera. A cólera é uma doença muito grave e que ela é facilmente transmitida. A pessoa tem febre muito alta, diarreia muito forte e ela desidrata muito rapidamente, levando a óbito, né? Principalmente porque naquela época não tinha os recursos médicos que nós temos hoje. Então a pessoa acabava morrendo em questão de horas, né? Nem todo mundo que pegava a cólera morria, mas muitos morriam, muitos mesmo. E essa epidemia foi muito forte na Europa, então no século XIX você pode estudar isso. Quem já ouviu contando a história da Fanny Crosby, a gente fala dessa cólera também, exatamente nessa época. Mesmo assim, tanto o Henry, o pastor Henry, como o pastor George Miller precisavam visitar as pessoas. E eles aproveitaram este tempo para falar muito de Jesus. Só que a Mary, a mulher, a Maria, né? A Maria Groves, a mulher do George, ela estava grávida. Ia chegar um bebezinho na família. Eles estavam contentes com isso, mas ao mesmo tempo muito preocupado. E se o George pegasse a cólera e transmitisse para Maria e o bebezinho que estava na barriga? Todos eles poderiam morrer. E a Mary falou para ele: George, por favor, fique em casa, sossegue. E ele disse: não, eu preciso pregar o evangelho. Deus vai nos proteger. Ele sempre orava: Senhor, me proteja. E ele tomava cuidado. E naquela época não adiantava usar máscara para a cólera, viu? E ele sempre orava. E ela perguntou assim para ele: George, você não tem medo de morrer? E ele respondeu para ela: claro que não, Mary. Se eu morrer, eu sei que eu vou para o céu. Por que o George podia afirmar que ele iria para o céu, se nós somos pecadores? Quem sabe me responder essa pergunta? Era salvo. Porque ele já tinha tido seus pecados perdoados. Gente, não existe nada melhor de ter a certeza. Eu nem falo esperança, porque às vezes a gente confunde a palavra esperança com algo, eu acho que vai acontecer, né? Não, a esperança do crente, ela é verdadeira. Amém? Ela é, amém? Ela é de verdade, não é algo que a gente acha, ela é certeza. O crente, aquele que já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza absoluta que no dia da sua morte, ele vai para o céu. O corpo pode ficar aqui na terra, né? Como diz a Bíblia, né? Que vai voltar a ser pó. Mas a sua alma e o seu espírito vão para o céu. E um dia nós teremos um corpo glorificado. Quando Jesus voltar, se estivermos vivos, a Bíblia também fala que subiremos para o céu com um corpo novinho, glorificado, sem defeitos. Isso você precisa ter na sua paz no coração. Então eu te pergunto, você tem certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? Porque você pode ter essa certeza. A Bíblia fala dessa certeza. A Bíblia fala que o nosso pecado nos afasta do nosso Deus. Mas a Bíblia também fala que Jesus Cristo, ele veio em missão de amor, não é? Ele veio nos resgatar, ele derramou o seu sangue para cobrir todos os nossos pecados,
Então, Jesus cobriu os nossos pecados com o seu sangue, e a Bíblia é muito clara e Deus não mente. Que quem crer que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados, e quem confessar a Jesus como seu Salvador, será salvo. Salvo. Então, o George respondeu para Mary, claro que eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo porque eu sei que eu vou para o céu. Agora, não é por causa disso que ele seria irresponsável, ele iria fazer coisas ali colocando em risco a sua vida e a vida da sua esposa. Não é isso que a gente está falando. Mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo e a gente só morre o dia que Deus quer que a gente morra, né? E é claro, a gente tem que tomar os cuidados porque não podemos tentar o nosso Deus, a Bíblia fala. Mas ele tinha certeza da salvação. Eu também tenho. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos de idade. E você tem a certeza da salvação? Se você não tem, hoje é o dia de você ter a certeza. É só você fazer o que está escrito no versículo de Romanos 10, 9. Vamos lá? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não durma essa noite sem ter certeza da salvação. Confesse Jesus como seu Salvador. Amém? Amém. Vamos voltar aqui só mais um pouquinho na história. Cada badalada do sino da igreja significava um funeral. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas morreram nessa época por causa da cólera. Mas Deus protegeu o George e ele nem o pastor Henry ficaram doentes. E depois de 4 meses de epidemia, finalmente acabou. Eu não vejo a hora da gente acabar essa pandemia, não é verdade? Não vejo a hora. Vejo a hora também. Aqui já desde março, né? Estamos no Brasil vivendo essa questão da pandemia, né? No mundo ainda mais tempo. Mas aqui em 4 meses a epidemia acabou. E no mês de outubro eles puderam fazer um culto de ação de graças com a igreja cheia, agradecendo a Deus pelo cuidado, agradecendo a Deus que a epidemia, né, tinha acabado e agradecendo a Deus pelo nascimento da filhinha do George e da Maria. A filhinha dele se chamou Lídia Miller. Isso, e eles agradeceram a Deus pela vida da Lídia. Nesse momento em que, graças a Deus, estava tudo correndo bem novamente, né, sem epidemia, o nascimento da bebezinha, o George recebe uma carta. Ele e o pastor Henry recebem uma carta de uma missão chamando eles para serem missionários. Sabe aonde, gente? Aonde? Lá no Oriente Médio, em Bagdá, a capital do Iraque. Eu não sei se eu falei isso para vocês, mas o sonho do George, quando ele era jovem, ou era ir trabalhar com judeus em Israel ou algum país ali do Oriente, ou mesmo ir para essas terras exóticas, né, do Oriente Médio, com costumes tão diferentes, comidas tão diferentes. Gente, quando o George recebeu essa carta, ele ficou muito empolgado. Ele disse, olha, eu vou poder agora ir para Bagdá, um país tão exótico, né, com costumes tão diferentes. Lembra lá, as mulheres se vestem com aqueles véus na cabeça, né, e tudo mais. Você teria coragem de ir para Bagdá, Zé? Eu não ia ter coragem, não. Você ia, Filó? Ai. Eu tenho medo dos camelos. Tenho medo dos camelos me morderem. Eu teria medo, Os mas camelos são muito grandes. Eu tenho tinha que medo. obedecer a Deus, né? Se Tinha que Deus obedecer. chamasse, Tenho né? medo. Mas o camelo é o de menos, viu, Zé? Tenho medo dos O camelos. menor perigo que você vai ter no Iraque são os camelos. Hoje, lá no Iraque, o maior perigo são as guerras que eles têm lá, né? As bombas e tudo mais. Mas se Deus chamasse, né? E o George ficou muito empolgado mesmo. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha que pedir direção de Deus para dar a resposta. Não é verdade? Não adianta a gente dar resposta para as pessoas na empolgação. Muitas vezes a nossa empolgação não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, vem da boca de Deus. Ô Zé, volta. Não gostei dessa história de Bagdá, não. Tô com medo. Tô com Não, medo não da precisa história de ficar com Bagdá. medo, gente. Tô com medo do Bagdá. Oi, Valentina, um beijo pra você. Que bom que você tá assistindo. Eu tava sentindo sua falta, viu, Valentina? Fazia tempo que você não entrava aqui direto na live, né? Eu sei que vocês assistem depois. Bom, ele precisava pedir orientação de Deus.
Então ele começou a orar para que Deus mostrasse para ele qual era a vontade, se ele tinha mesmo que ir para Bagdá. Era o desejo do coração dele, era o desejo do seu coração. Mas ele ainda não sentia a paz do Senhor, então ele estava orando. E caminhando pela cidade, caminhando ali mesmo pela cidade de Bristol, um garotinho pede uma esmola para ele. Fala, senhor John, não conhece ele, né? Senhor, por favor, me dê uma moeda. E esse garotinho, não sei se você está conseguindo ver a imagem certinha, ele está dentro de umas grades aqui, ó. Não era uma prisão não, tá? Era quase uma prisão. Isso aqui se chamava reformatório, ou se chamava asilo. Aqui no Brasil, quando a gente fala asilo, é um lar de idosos, né? Mas lá na Inglaterra, um asilo ou um reformatório era um lugar onde ficavam as crianças que não tinham família, as crianças muito pobres que não tinham família, que eram abandonadas ou não tinham pais, eram órfãos mesmo. Ficavam pessoas que tinham problemas mentais, eram chamadas de lunáticos, né? Pessoas com transtornos mentais, distúrbios mentais muito fortes e pessoas violentas. Olha só, eles colocavam no mesmo lugar crianças com pessoas com grandes transtornos mentais, pessoas que chamavam até de lunáticos, e com pessoas violentas no mesmo lugar. Enquanto aquele garotinho estava pedindo dinheiro pro George, ele escutou uns gritos vindo lá de dentro. Ele escutou risadas, sabe umas risadas assim, aquelas risadas maquiavélicas, né, assustadoras? Ah lá, o Zé até se esconde. Você sabe imitar aí, Filon, uma risada? É a Bia que dá uma risada maquiavélica. E ele viu... Tenho medo da risada da Bia. E ele viu no rosto daquele garoto uma tristeza muito profunda, um certo pânico também. E o George pensou assim, oh meu Deus, se eu der uma moeda para esse menino, qual é a diferença que essa moeda vai fazer na vida dele? Não vai mudar nada eu dar uma moeda para ele e ele vivendo aqui nesse lugar sombrio, assustador, com gente chamada de lunático, né? Com pessoas violentas e com crianças tão desprotegidas da sociedade. Aquilo tocou profundamente no coração do George. E agora? Ele ficava em Bristol para ajudar essas crianças ou ele iria cumprir o desejo do seu coração e iria para Bagdá também fazer a obra de Deus? Se você quiser saber qual foi a decisão que ele tomou, você vai ter que voltar aqui que dia? Segunda! Eu vou em missão de amor. Você vai ter que voltar aqui segunda-feira para ver o que é que Deus vai falar para o George. Vai, meu filho, para Bagdá. Fica, meu filho, aqui em Bristol para resgatar essas crianças. Vai em missão de amor, aí mesmo onde você está, resgatar as crianças. Se você conhece a história de George Miller, você já sabe qual foi a decisão que ele tomou com o Senhor, né? Sim, se você sim. não conhece, volta aqui na segunda pra gente terminar essa história. Sim. Ainda tem chão essa história, tá, gente? Ainda ela é bem grande, mas vale a pena cada dia que a gente lê um pouquinho da história do George Miller. Um beijo pra todo mundo. A gente vai, claro, a gente vai fazer uma oração agora pra terminar. Feche seus olhinhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, ajude que se alguém não tem Jesus como seu Salvador, ainda não tem certeza da vida eterna, que agora, Senhor, possa ser o momento da sua salvação, possa confessar Jesus como seu Salvador e possa ter a certeza plena de que se morresse ou que o Senhor Jesus voltasse agora, ela iria para o céu. Também oro, ó Deus, por nós que já aceitamos Jesus, que o Senhor use as nossas vidas também para irmos em missão de amor, às vezes até aqui na nossa cidade, nos nossos vizinhos, ó Deus, resgatar almas para o Senhor. Ajude que possamos falar do teu amor e que todo este momento, ó Deus, sirva para que pessoas possam ser salvas e ganhas para Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe Um vocês. beijo, E ó, até não segunda. se esqueçam, ó, nossa aula não vai ser na terça. Nossa aula semana que vem é na segunda. Que horas? 18 horas. 18 horas, eu espero vocês na segunda. Beijo. Beijo. Você vai vir, Filó? Você vai vir, Filó? Eu venho. Traz uma maçã. Traz toda a maçã pra dona Eva. Pode Você trazer. gosta de trazer maçã. Você vai Essa trazer história maçã da no maçã tá aniversário. complicada.